Estamos aí, graças a Deus. É um privilégio, irmãos e irmãs, poder estar nessa manhã aqui e podermos olhar para a palavra de Deus acerca da nossa vida, daquilo que o Senhor tem para nós como servos e servas suas, para todo homem, para toda mulher, independentemente do status, quer seja criança ou velho, quer seja casado ou solteiro, não importa a questão social ou financeira, ou o tempo em que vivemos, ou o país em que nascemos. O que importa é que o Evangelho é para todo homem, para o homem inteiro, em todo o tempo. Isso é maravilhoso. E os solteiros, como ouvimos ontem, eles são especialmente abençoados por Deus com um tempo, com dons e talentos, e com o privilégio de servi-lo com uma liberdade extraordinária, que em muitos momentos nós casados não temos e que tivemos quando fomos solteiros, mas no tempo em que éramos solteiros não tínhamos a maturidade, não tínhamos os dons tão bem estabelecidos e treinados, e agora como casados dividimos o nosso tempo. E vocês são inteiros no Senhor, completos no Senhor, para serem usados pelo Senhor de forma completa, em todos os lugares, para a glória dele, até que o Senhor queira tirá-los da vida de solteiro e dar-lhes a vida de casados, e aí vocês vão ser inteiros como casados, mas com um outro ministério que demanda o cuidado do cônjuge, da casa, as preocupações de conduzirmos uma família, de termos filhos, e nós vamos vivendo cada fase de nossa vida completos no Senhor, como crianças completos, como velhos completos, como casados e solteiros completos também. Pensando sobre o nosso tema nessa manhã, e eu vou falar especialmente sobre um aspecto que demanda muito cuidado da nossa parte na vida cristã, nos nossos relacionamentos interpessoais, pensava sobre como poderíamos definir a vida com Deus, aquilo que cremos, o cristianismo e até mesmo a vida dos cristãos. Se você fosse pensar numa única palavra, uma só, para definir o cristianismo e para definir a nossa fé, que palavra seria essa? Eu vou dar 30 segundos para você pensar. Pode conversar aí do lado. Que palavra seria essa? Que termo definiria a nossa fé, definiria o cristianismo, definiria a vida do cristão? Talvez você tenha pensado aí, amor. Alguém pensou em amor aí? Outros talvez tenham pensado em graça. Quem pensou em graça? Alguns talvez tenham pensado em misericórdia. Eu acho, para mim, a palavra, o termo que define o cristianismo e a vida do cristão é perdão. Desde Gênesis 3, o que precisamos é de redenção, é de perdão. Havia uma lei estabelecida, naquilo que nós chamamos de pacto das obras, ou alguns vão chamar de pacto do Éden. E nesse pacto o Senhor havia estabelecido uma ordem, que Adão e Eva poderiam desfrutar de todas as coisas. E enquanto eles desfrutassem assim de todas as coisas que o Senhor lhes havia apontado, lhe mostrado na criação, tudo lhes iria bem. Eles não poderiam desfrutar de algo que o Senhor havia dito: isto é proibido a vocês. E vocês precisarão se submeter a isso que eu digo a vocês, crerem naquilo que eu aponto para vocês viverem. E enquanto vocês viverem assim, vocês terão vida abundante. Mas se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. A partir daí as coisas se tornam como elas são. Nós nos sentimos fragmentados, nós nos sentimos perdidos, nós sentimos medo, isso é um tema da palestra da tarde. Nós nos sentimos desestruturados nessa vida, desconectados, nos isolamos. Você percebe em Gênesis 3 mesmo, quando acontece a desobediência do homem e a queda, automaticamente ele se desconecta de Deus.
aquilo que era esperado, encontro com o Senhor, agora é algo que amedronta, e Adão e Eva se escondem, eles se desconectam um do outro. As confusões iniciam e Adão acusa Eva. Imagino que depois Adão viu pelo resto da vida, né, você, né, ao invés de me proteger, me jogou na cova dos leões. E nós temos em Gênesis 4 já algo acontecendo, um irmão matando o outro. Ainda em Gênesis 4 nós temos a descendência de Caim e tem Lameque lá. Vamos falar sobre ele mais tarde. Nós temos um mundo completamente desestruturado. Eu penso que a partir daí o que a gente precisa é de perdão. Perdão encapsula grande parte do significado do que é ser cristão, ou da ação de Deus, da missão de Deus em direção do homem. Essa palavra diz respeito, em primeiro lugar, aos nossos relacionamentos, ou ao nosso relacionamento com Deus. É impossível vivenciarmos um relacionamento inteiro com Deus sem que Ele nos conceda o seu perdão, que sim é envolto pelo seu amor, é envolto por sua misericórdia e é envolto por sua graça, é envolvido por esses termos todos. Mas nós também precisamos vivenciar nos nossos relacionamentos, ou refletirmos esse perdão que o Senhor nos conferiu na vida comum, uns com os outros, como irmãos. Os que são solteiros nos relacionamentos os mais diversos, aqueles que são casados no relacionamento conjugal. Nós, como irmãos em Cristo, havemos de experimentar, vivenciar e refletir como imagem de Deus o perdão que Ele nos concedeu. Fomos alcançados por graça e precisamos refletir essa mesma graça nos relacionamentos. Fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, precisamos ser misericordiosos. Fomos alcançados pelo amor do Senhor, precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Nós fomos muito perdoados. E como alguém que foi perdoado por uma dívida tão imensa, nós somos demandados também de perdoar, assim como nós fomos perdoados. Um dos filmes mais repetidos que nós vemos como pastores, eu imagino que pastor Lutero, acho que é o decano entre nós aqui, né, pastor? Seria o pastor Sérgio, que deve ser uns 30 anos mais velho que o senhor, mas o senhor hoje é o decano. Eu sou mais jovem. E imagino que o pastor Lutero, nas suas conversas, nas muitas visitas, como é peculiar do seu ministério, no aconselhamento, um dos temas mais repetidos, um dos temas mais enfrentados é a necessidade de perdão. Entre irmãos, entre cônjuges, nos mais diversos ambientes. Quando os seminaristas estão lá na sala de aula, nos bancos, eles imaginam que o ministério tem a ver, no seu máximo tempo, com isso aqui, com o púlpito. Eles não poderiam estar mais enganados. O púlpito é o ponto alto do ministério pastoral, é o lugar onde nós nos animamos e nos fortalecemos como servos do Senhor. Os pastores, eles são impulsionados à pregação da palavra, e isso ocupa o coração e a mente do pastor. Mas a maior parte do ministério pastoral, ele se dá entre os bancos da igreja, ele se dá assentado na mesa do aconselhamento, se dá com a xícara de café, conversando e falando intencionalmente, o termo do pastor Jonas intencional, né? Com conversas intencionais acerca da palavra de Deus. O ministério pastoral, ele se dá exatamente aí. E nesse que é o maior tempo gasto do ministério pastoral, grande parte dele se dá em conversas sobre perdão, sobre graça, sobre misericórdia, sobre a maneira como o Senhor demanda que nós vivemos. E o filme sobre desajustes, sobre conflitos e necessidade de perdão é algo que nós já assistimos em preto e branco, em cinema mudo, em musical, em cinema 2D, 3D, 4D, 5D, e isso se repete constantemente. E muitas das vezes as pessoas estão diante de nós conversando sobre situações de conflito as mais diversas, e a gente diz assim, creia, eu já vi isso acontecer, eu já vi esse filme, eu sei aonde esse caminho vai dar. E nós precisamos tomar tal rumo, porque a palavra de Deus nos orienta a caminharmos assim. Ou seja,
Essa é a nossa vida desde Gênesis 3. O Senhor Jesus teve que tratar em grande parte no seu ministério sobre perdão. Nós também precisamos lidar com isso de frente e vamos compreender que nós não alcançamos, de fato, o perdão como ele deveria ser alcançado. Não vivenciamos na sua totalidade como ele deveria ser vivenciado e nós precisamos buscar da parte de Deus graça para vivermos o Evangelho de forma plena e praticarmos o perdão da maneira como Deus o pratica em nossa direção e em nosso favor. Afinal de contas, nós somos cristãos e, como cristãos, nosso papel é refletirmos Cristo, é sermos pequenos cristos, aonde nós estivermos, verdadeiros totens que emanam a imagem de Deus, emanam quem Ele é, o ser dEle. E o Senhor Deus é profundamente perdoador. Se não fosse, nós não estaríamos aqui. Nós haveríamos de ser consumidos pelo seu juízo. E Ele, com o seu grande juízo, é igualmente grande perdoador. E por isso nós somos alcançados. O texto de Efésios capítulo 4, eu quero lê-lo como um ponto para ficar como âncora na nossa mente enquanto nós avançamos nessa conversa. E o tempo vai avançando, eu tenho 40 minutos para falar, já gastei 12. Então, vamos ser ágeis na nossa conversa nessa manhã. Efésios capítulo 4, do verso 25 ao verso 31, nós observamos algo, melhor, verso 32. Esse texto está numa parte da carta de Paulo aos Efésios, que é a parte prática da carta. Paulo divide sempre as suas cartas em duas partes. Há sempre a primeira parte da carta, que são os fundamentos teológicos, os fundamentos da fé, onde ele lança as premissas na qual nós devemos estar erguidos, aonde o edifício deve ser erguido. E depois ele começa a dar o acabamento desse edifício na prática, de como isso deve ser vivenciado. E o capítulo 4 de Efésios é a transição dessas duas partes, quando ele fala da unidade da fé. Ele fala de um edifício que é erguido, ele fala de como os crentes nesse edifício devem viver. E os versos 25 a 32 é a exemplificação de algo que ele trata dentro desse contexto da unidade da fé, que é a necessidade de santificação. A necessidade de nós nos despojarmos de nós mesmos e sermos revestidos de uma nova natureza em Cristo Jesus. Ou seja, nós deixarmos de ser nós mesmos, nós deixarmos os nossos pensamentos, deixarmos a nossa autojustiça, deixarmos a estrutura que nós trouxemos da nossa família, entendermos, não pelos nossos próprios olhos, os acontecimentos do nosso passado, do nosso presente, da vida, para agora vivenciarmos uma nova mentalidade, uma nova vida em Cristo Jesus. Nós nos despojamos e agora nós temos novas vestes. Nós estamos vivenciando uma novidade de vida. E ele agora, dos versos 25 a 31, vai dizer como nós vivemos isso. Observe. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca, ou da boca de vocês, nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados, para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmias, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Primeira coisa que eu quero pensar baseado nessa nossa conversa e no texto bíblico é sobre o que é o perdão, do que se trata. Nós precisamos conceituá-lo, defini-lo, para que a gente possa, então, avançar. O perdão não é simplesmente nós esquecermos as coisas e deixarmos para lá. O perdão não é algo bonachão. O perdão não é algo sem um preço. Observe, se o nosso perdão ele está fundamentado no perdão que Deus nos deu,
ele tem um preço. O preço é o sangue de Cristo. O preço para o nosso perdão foi o sangue de Cristo. Qual o preço para o perdão aos outros? Também é o sangue de Cristo. O perdão que devemos vivenciar não é baseado na nossa vontade, não é baseado no nosso desejo, não é baseado no que nós queremos, é baseado no que Deus quer, na vontade de Deus e no desejo de Deus. Ele não é baseado no que nós pensamos, na nossa estrutura mental. Ele é baseado na lei de Deus e na estrutura da revelação que o Senhor nos deu. É claro que o perdão, ele não é tão simples. Eu não sofro e simplesmente dou uma volta, leio um salmo e automaticamente eu estou, amando o meu inimigo como deveria. Não é tão simples assim. O texto de Efésios, no capítulo 4, ele fala de um esforço. E percebe que esse trecho, ele encerra tratando do perdão e dizendo que o perdão ele tem um modelo. O modelo é Deus. E aquilo que Cristo realizou, o que Deus realizou por Cristo em nosso favor. E o verso 1 do capítulo 5 vai apontar, aí concluindo tudo, dizendo, olha, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E ele diz, vivam em amor, como também Cristo nos amou. E ele dá o modelo do perdão e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ou seja, o modelo, a imitação de Cristo deve ser aquilo que nós vivenciamos nos nossos relacionamentos. Quando falamos sobre perdão, irmãos, esse é um dos maiores problemas. Nós não sabemos muito bem do que se trata. E não vamos ter um modelo do que seja o perdão no mundo. Nós teremos um modelo do que seja o verdadeiro perdão nas Escrituras, na revelação do Senhor. E o perdão é mais do que uma declaração ou falta de hostilidade. Eu lhe perdoo, eu não vou lhe tratar mal. É mais do que isso. O perdão não é simplesmente nós não querermos o mal do outro. O perdão é cancelarmos uma dívida. É isso que significa perdão. É rasgarmos uma dívida. É como se você tivesse um contrato, uma obrigação de fazer, ou uma obrigação de entregar, ou algo do tipo, e a pessoa nem fez, e a pessoa nem entregou, e há multas ali. Há penas que são estabelecidas, e você tem todo o direito de cobrar as multas pelo pé. Você tem todo o direito de aplicar as penas legais que foram estabelecidas nesse contrato. Mas você, na hora de fazê-las, pega o contrato e rasga ele. E você diz, está cancelado. Quando Cristo vai à cruz, é exatamente isso que ele faz. Ele tem uma regra, ele tem uma lei, ele tem penas. Uma dívida impagável estabelecida com juros altíssimos que nós não teríamos como resolver. E é exatamente isso que ele faz, ele rasga diante do juiz. Ele nos leva até frente do juiz, ele nos leva até o tribunal e quando a pena está para ser aplicada, ele dá um passo atrás, toma o nosso lugar e diante do juiz ele rasga o contrato dizendo, grande e justo juiz, está perdoado. Mas o juiz diz, olha, mas tem coisas que não são devidas só a você, são devidas de forma maior e precisam ser pagas. E ele não só perdoa aquilo que lhe é devido, ele toma o nosso lugar e paga a dívida. Aquele que deveria nos cobrar e que deveria aplicar uma pena em nosso desfavor, é aquele que não apenas perdoa a dívida que lhe era devida, como paga a dívida impagável que devíamos a esse juiz. É esse o tamanho do perdão. E olhando para isso, você diz, Senhor, isso é impossível. Se alguém tivesse me dado um spoiler de que essa era a mensagem nessa manhã, eu dormiria um pouquinho mais. E voltaria só na segunda mensagem. Irmãos, por definição, perdão significa que você não precisa me pagar nada, ainda que você me deva muito. Por definição, perdão significa que nós simplesmente rasgamos aquilo que nos separava. Rasgamos aquilo que era devido entre nós, aquilo que era justo de ser cobrado. E os relacionamentos interpessoais,
em Cristo, eles vão sendo estruturados. Observe, Paulo fala de algo sobre isso, ele vai tratar dessa unidade da fé, e ele vai falar sobre edificação, ele vai falar sobre uma forma de nós caminharmos, e no verso 29 ele fala sobre as nossas palavras. Tendo em vista que no capítulo 4 ele está falando sobre um edifício edificado, vocês podem destruir esse edifício com a boca. Esse não é o tema propriamente de Efésios, é o tema de Tiago, mas ele vai tratar sobre a língua, e ele vai dizer, olha, sem o perdão é possível que vocês se firam mutuamente, e ferindo-se mutuamente, vocês estão mais do que ferindo pessoas, vocês estão ferindo o edifício. Vocês estão indo contra a edificação. Portanto, tenham cuidado para que aquilo que saia da vossa boca seja unicamente aquilo que é bom para a edificação, para que esse edifício ele seja erguido cada vez mais alto. Nós costumamos destruir com as próprias mãos aquilo que fomos usados por Deus para edificar. E muitas vezes vivemos como pessoas que constroem castelos de areia na beira da praia. Nós edificamos e nós mesmos jogamos um balde d'água que pegamos com as nossas mãos lá e destruímos tudo. Isso é tratado por Paulo, dizendo, tenham cuidado com o que vocês dizem, tenham cuidado para que no meio da ira de vocês não destruam, vocês não afetem esse edifício que é erguido pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, essas atitudes que, lamentavelmente, da língua, do agir, de afastar-se das pessoas, fazem parte da nossa autojustiça e, lamentavelmente, são mais comuns do que nós gostaríamos entre nós. A maneira de nós tratarmos aqueles que nos ferem é antibíblica na maioria das vezes. Nós punimos uns aos outros e a maneira como nós expressamos essa punição interpessoal é através da retenção de atenção. Eu vou lhe ignorar. Da retenção da afeição, eu não vou demonstrar nenhum tipo de afeição a você. Ou de honra. Nós retemos ou nós não damos aquilo que é devido. A atenção, a afeição e a honra. No casamento isso costuma ser muito comum. Maridos, esposas, dão aquele gelo. Mas entre irmãos e amigos isso também é comum. Nós nos ferimos e nós ignoramos. Fulano estará lá, então eu não vou. Você já deixou de ir a algum lugar porque alguém iria? Não se acuse. Você já deixou de chegar numa rodinha, porque quando você olhou lá e tinha uma pessoa indesejada, você já teve vontade de fazer aquela oração da promoção? Senhor, leva logo. Nós agimos muitas vezes dessa maneira e dizemos, eu estou com raiva de você e eu não quero ver você agora, saia da minha frente. Às vezes nós não temos coragem de dizer audivelmente, mas dizemos no nosso coração. E esse é o preço que nós exigimos. É a punição que nós aplicamos. E agora nós podemos compreender onde nós estamos. Nós estamos todos na mesma página. Entre nós não há ninguém bom. Ninguém aqui é o doce candura. Ninguém aqui é tão gracioso como deveria, ou misericordioso, ou amoroso, ou bondoso. Só a minha esposa. Ela nunca precisa me pedir perdão, porque ela sempre está certa. Ela é a minha vontade. Quando alguém me pergunta alguma coisa, quer fazer alguma coisa, eu vou perguntar a minha vontade se eu quero. Eu ligo para ela, minha vontade, eu quero isso. Ela diz, você não quer. Minha vontade diz que eu não quero. Ela sempre está certa. Isso é um homem sábio, entendeu? E eu estou vivo. Nós estamos na mesma página, irmãos. A falta de perdão costuma dirigir a vida. E essa vida passa a ser definida por amargura, com pessoas que, em decorrência dos acontecimentos do passado, devem, no nosso juízo, ser afastadas de nós. As pessoas passam a se definir
a partir desses eventos. E simplesmente elas escolhem não perdoar. E na busca de encontrar justiça com as próprias mãos e dessa forma se sentirem, então, pagas naquilo, justificadas naquilo que lhes feriu. E essas pessoas acabam sofrendo muito. Talvez você carregue algum tipo de amargura até aqui, e acaba sendo um peso tão grande que define quem você é. Nós conversamos com pessoas em aconselhamento e elas têm situações na vida, elas respondem de determinadas maneiras aos acontecimentos e elas dizem assim: mas é porque você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu experimentei. E algo que nós precisamos entender, irmãos, é que o passado, ele deve estar no seu devido lugar. E que o passado, ele importa sim, mas ele importa de ser observado pelas lentes do Evangelho, pelas lentes redentivas. Ele precisa ser redimido. O mundo vai dizer ser ressignificado, mas mais do que ressignificado, ele precisa ser redimido. E ao ser redimido, ele é colocado dentro de um plano, de uma estrutura estabelecida por Deus, que nos seus acontecimentos nos dirigiu a ruas tais, por encruzilhadas tais, a encontros tais, e que nos conduziu até esse momento ouvindo a palavra de Deus. E se assim não fosse, talvez nós não estivéssemos sentados aqui hoje. Se assim não fosse, talvez nós estivéssemos aí pelo mundo perdidos, vagando, sem Cristo. O Senhor sabe muito bem daquilo que precisaríamos para chegarmos aqui diante do Senhor. E a preocupação do Senhor não está em meramente nos dar companhias aqui, ou nos dar um marido, uma esposa, ou filhos, ou nos dar um casamento abundante e feliz. O compromisso do Senhor conosco é de nos ter eternamente ao lado do seu Filho Jesus. E o Senhor vai fazer isso, até mesmo nos ferir, para que nós estejamos no seu caminho. Até mesmo criar feridas em nós. Mas as Escrituras nos dizem que aquele que faz essas feridas, ele mesmo as ata. E nós precisamos, então, entendendo a história, que não diz respeito à minha vontade, à sua vontade, não diz respeito a quem meramente nós não somos os personagens dessa história, irmãos. Nós somos coadjuvantes nelas. Talvez na história o nosso rosto não seja conhecido pelas pessoas que veem o filme, mas é conhecido por aquele que escreveu a história, que nos escalou para estarmos nela. E no final, o nosso nome está escrito lá nos créditos. Sabe, o meu vai ser mais ou menos assim: um cara chato de unha encravada que passou por trás do cavalo do bandido, pisando em alguma coisa que não presta. Mas está lá o nome. Isso deve nos dar júbilo, isso deve nos dar alegria. Os momentos difíceis, os momentos fáceis, os momentos ruins e os momentos bons, o pai ou a mãe difícil que você teve, aquele relacionamento que lhe feriu no passado, nada disso esteve perdido da boa vontade do Senhor. O Senhor não perdeu a mão nesse momento. O Senhor estava lá. O Senhor estava lá. E o Senhor permanece com você em todo o tempo. E o propósito dele era lhe conduzir aqui, para que você ouvisse estas coisas e para que você transbordasse Cristo na sua vida. Essa é a demanda dos nossos relacionamentos e é assim que o Senhor vai nos tratar. Irmãos, disse no início que o perdão não significa meramente esquecer. O poder do perdão não está em esquecermos aquilo que fizeram contra nós, em esquecermos a história, em fazermos uma hipnose e sairmos dali sem lembrar de nada. Alguns até ficam chateados quando eu digo: olha, lá no céu não vai ter uma amnésia coletiva. Nós vamos nos lembrar dessa vida. Mas eu vou me lembrar, pastor, das coisas ruins. Mas a graça de Deus é tão melhor que as coisas ruins, elas farão sentido. E elas deixarão de ser ruins, elas transbordarão o amor de Deus. Foram ruins na medida que nós entendemos dentro da nossa perspectiva, mas a perspectiva de Deus é muito maior, os planos dele são planos de paz em nosso respeito. O poder do perdão, irmãos, está presente quando há uma memória muito real e não quando há um esquecimento.
É quando há uma memória muito real. Mas também há a realidade da graça de Deus. Nós lembramos, mas nós nos lembramos ainda mais da cruz. Nós lembramos, mas nós nos lembramos ainda mais que Cristo carregou toda injúria e todo pecado, inclusive esses que nós sofremos na cruz, para que nós pudéssemos ter vida abundante e livre de mazelas e de mágoas. E ao entendermos a graça de Deus, só nos resta anunciar que qualquer direito que possamos ter, eles foram também entregues aos pés do Senhor. Assim como os nossos pecados foram carregados na cruz, nós chegamos ao pé da cruz e nós lançamos lá os nossos direitos. Eu me lembro de anos atrás, talvez uns 15 anos atrás, aconselhando uma irmã, e o marido dela não era crente, ele havia se envolvido meio que com as falcatruas, foi preso, passou um ano, cumpriu pena, saiu no SUS, e ela estava muito chateada com isso, mas ele começou, quando saiu, a vir à igreja, a ouvir o evangelho, ele estava num processo, o Senhor estava falando, tratando com ele, e ela um dia chega para mim e diz assim: pastor, eu ouvi dizer que eu vou divorciar. Você vai se divorciar? Ele disse: é por quê? Ele disse: porque eu não amo meu marido. Se você vai divorciar, peraí, você vai divorciar, porque você não divorciou quando ele foi preso. Você não divorciou quando ele estava lá pagando pena. Ele voltou, aí agora ele está vindo para a igreja, ele está trabalhando direitinho, arrependido das mazelas dele, caminhando, ouvindo o evangelho. Sabe, a gente vê a obra de Deus, aí você agora vai dizer que não ama e vai abandonar. Eu disse: vou, pastor, não quero mais não, eu quero viver outra coisa, eu tenho direito de ser feliz. Eu disse: não tem não, você tem direito ao inferno. Você tem direito ao inferno. Esse é o direito sem Cristo. É o juízo. E eu disse: você tem direito ao inferno. E o Senhor te livrou disso porque Ele te perdoou. E você agora vai me dizer que tem direito a ser feliz? A felicidade não está no divórcio. A felicidade está em obedecer a Cristo, em viver com Cristo. Foram várias conversas, anos depois ela me diz assim: eu saía com tanta raiva, com tanto ódio do Senhor. Tem algumas ovelhas minhas aqui, e ovelhas também do passado, tenho ali, que eu sei que também me odiou muito na vida. Eu disse: não odeie não. Se você quer odiar alguém, odeie ao Senhor. A palavra é dele. Tem coragem? Não é? O Senhor restaurou, o casamento foi adiante. Anos depois, sabe o que aconteceu? Ela traiu o marido. E sabe qual foi o resultado disso? O marido perdoou. Porque agora ele era uma nova criatura em Jesus. Veja que coisa, né? Eu me lembro dela conversando comigo, dizendo assim: pastor, como pode? Um dia eu queria abandonar esse homem, depois eu o traio e agora ele me perdoa. Disse: está aí um tapa na cara, né? Vaso de alabastro. Crente, como Deus é bom, Ele mostra a graça dele de formas inusitadas. Como o Senhor é maravilhoso, irmãos. Eu quero caminhar para o final e pensar algumas coisas. O texto vai nos dizer no verso 25 que nós devemos falar a verdade. Isso é uma demanda no perdão, falarmos a verdade. O perdão não é jogarmos as coisas embaixo do tapete. O perdão não é fazer de conta que nada aconteceu. Não, aconteceu sim. E nós vamos nos sentar e vamos tratar esse assunto. É mais ou menos como um antigo professor, o doutor Vadislau. Ele dizia: um rapaz chega às 3 horas da manhã na casa dele e toca a campainha. E ele acorda às 3 horas da manhã, abre a porta, e o rapaz diz assim: pastor, eu estou incomodando. E ele diz: é claro que você está me incomodando. Eu estava no melhor do meu sono e você me acordou. Mas você pode me incomodar porque você é meu irmão em Cristo. Entra, vamos tratar. É dizer a verdade. Mas dizer: sim, você me feriu, você me machucou, você criou um rasgo no meu coração. Por pouco, nós não entrávamos aqui numa situação de desastre pecaminoso. Mas, ainda que você tenha feito isso comigo, eu fiz muito pior com Cristo, e fui perdoado por Ele. E eu te perdoo,
porque o meu Senhor me perdoou e o meu Senhor te perdoou também por isso que você fez. Demanda nós dizermos a verdade, envoltos na graça do Senhor. Observe, o texto vai adiante e ele vai dizer assim, fiquem irados. Qual é a ordem do texto? Ficar irado. O perdão não é bonachão, como eu disse, o perdão não é Papai Noel. Até Papai Noel só dá presente para a criança que foi boazinha. Eu sei, vocês não receberam presentes, né? Ele diz, fique irado, mas não peque. O nosso Deus é um Deus que se ira de forma justa e de forma santa. Nós precisamos nos irar com o pecado. Em primeiro lugar, com o nosso próprio pecado. Com o pecado do outro também. Com o pecado do mundo. Nós nos iramos com esse estado de coisas em que o mundo está. E nós dizemos, basta, Senhor. Nós nos iramos com isso, mas a nossa ira, ela é lançada aos pés de Cristo, é lançada sobre a justiça de Deus, e nós nos refugiamos nele e aguardamos que Ele venha, e que Ele resolva essas coisas. A nossa ira nos leva aos pés do Senhor em oração, em entrega, em confiança na soberania dEle. Nós precisamos dizer a verdade, nós precisamos nos irar com o mal, mas o texto vai prosseguir, e eu vou pular muita coisa para chegar nele. E ele diz assim, lá no verso 32, sejam bondosos, sejam compassivos, uns para com os outros. O perdão demanda a bondade que vem do Senhor. Em Colossenses, a carta gêmea de Efésios, Paulo vai tratar das mesmas coisas no capítulo 3. Esse perdão que é ordenado a nós, ele não vem do nada, irmãos, ele não brota no vazio. Esse perdão que está sendo ordenado faz parte do ambiente que é cultivado quando nós entendemos que pertencemos a Cristo. E o verso 12 do capítulo 3 de Colossenses, depois olhe isso, diz que nós também pertencemos uns aos outros. Se somos edificados, ou somos as pedras com as quais esse edifício é edificado, nós somos conectados uns aos outros e pertencemos uns aos outros. E nessa medida que pertencemos a Cristo e, portanto, pertencemos uns aos outros, nós precisamos estar bem ajustados. Isso demanda verdade, a ira justa, mas palavras que edificam e não palavras que são pecaminosas. E assim esse edifício está cada vez mais compacto e nada será capaz de nos derrubar. Se nos refugiamos nesse perdão do Evangelho, nós somos fortalecidos no Evangelho, nós somos animados no Evangelho. Algumas coisas que eu teria para falar, mas que vou caminhar como aplicações. É emocionalmente, irmãos, muito caro e gasta muita energia não perdoarmos, porque nós nos lançamos como juízes que punem constantemente. Se eu cruzo na rua, eu puno, eu viro o rosto. Se eu chego no lugar e essa pessoa está, eu me afasto, eu puno. Se nós estamos no ambiente de culto e a Santa Ceia é feita, isso tem um custo muito alto. Isso tudo também é muito caro em termos do relacionamento com Deus, porque o nosso coração se amargura e nós não alcançamos aquilo para o qual fomos criados e remidos, sermos a imagem do seu Filho Jesus. E o Senhor é aquele que demonstra o verdadeiro perdão. Isso também é caro na nossa teologia, porque simplesmente nós dizemos assim: sobre o que você fez comigo, o sangue de Jesus é suficiente para satisfazer ao Deus triuno, mas eu exijo mais. Aquele que trouxe o céu e a terra à existência pode perdoá-lo por causa da morte de seu filho. No entanto, eu não. Eu tenho padrões mais elevados do que o Criador do universo. Ele requer a morte do seu filho e isso basta para que você seja perdoado por ele. Mas eu não. Isso não é suficiente. Eu exijo mais. Eu exijo que você se sinta mal comigo. Eu exijo que você seja alienado de mim. Eu exijo que você sofra. Cristo pode ser suficiente para Deus, mas Ele não é suficiente para mim. Quando nós não perdoamos, nós estamos dizendo isso. Teríamos coragem de dizer isso a Deus numa oração? Não, né? Mas na prática, nós dizemos isso. Irmãos, concluindo agora sim, de fato, sendo muito obediente a Paloma, eu vou passar 2 minutos, Paloma, me perdoa. Lá no capítulo
terceiro ainda e quarto de Gênesis. No capítulo 4 especificamente, nós vemos a queda, nós vemos o conflito em família, depois nós vemos isso se estendendo para o mundo e para as relações interpessoais. E ali a descendência de Caim. E dentre os descendentes de Caim, um deles diz assim, Lameque. E disse Lameque às suas esposas, no verso 32 do capítulo 4. Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. No entanto, Cristo, nosso Mestre e Senhor, aquele que nos perdoou, dá um outro padrão. Ele dá uma outra estrutura de pensamento e de vida. Ele diz a Pedro, que pergunta sobre perdão. E a pergunta de Pedro é a seguinte: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E o Senhor Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Você vê a ligação dos textos? A descendência de Caim, ela quer vingança 70 vezes 7. A descendência de Cristo, ela perdoa 70 vezes 7. Eu só tenho uma aplicação para fazer no final de tudo. Perdoe, 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 perdoe. Agora pegue todo esse perdão, multiplique por 70. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude nisso, irmãos. Pegue uma calculadora espiritual e comece a fazer isso. Vamos orar? Senhor, te louvamos por tua palavra. Somos gratos por termos sido perdoados em Cristo. Somos gratos por termos sido remidos nele. A nossa dívida, Senhor, era impagável. Ainda que tenhamos sido perdoados no passado, Senhor, ainda cometemos atos que demandam que nos ajoelhemos, nos prostremos e reconheçamos que somos necessitados do Senhor. Perdoa-nos por não sermos perdoadores como o Senhor é. Perdoa-nos por permitirmos que o nosso coração seja cheio de amargura. Dá-nos a disposição de espírito de perdoarmos mutuamente e ajuda-nos para que, Senhor, venhamos a dar o passo que glorifica o Teu nome. Ajuda-nos a refletir o Senhor, o Seu caráter, na justiça, no amor e na graça bendita que nos foi entregue uma vez no Senhor Jesus. Ajuda os meus irmãos e a mim a caminharmos de forma que esse edifício seja bem justo, bem edificado, e as pessoas ao olharem para nós não nos vejam mais, mas vejam Cristo. Cristo no perdão e na graça, Cristo nos nossos relacionamentos, Cristo na maneira como vivemos. Em nome dele oramos. Amém.
pergunta os três, né? Vai responder um por um? Tu quer responder um por um? Leio tudo. Vamos chegar em 3 perguntas. Ele disse que vai, é para eu ler aqui, e ele vai responder num balaio só, tá? Desculpa. Uma das perguntas diz aqui, tem um textinho, né? Pastor, eu fui vítima de um relacionamento abusivo, precisei ir à delegacia e fazer uma denúncia para sobreviver pela graça de Deus. Hoje estou divorciada e Deus tem falado muito ao meu coração sobre perdão. Estou sempre orando para perdoar e me sentir perdoada por Deus. Mas ainda não entendi como pedir perdão a esse homem que me fez mal e eu ainda acho que poderá me fazer mal se tiver a chance. Bom, essa dúvida tem corroído meu coração. Eu tenho orado por ele e por sua família, mas sem muita regularidade e não tenho certeza se o perdoei. Eu ainda sinto dor quando me lembro do que vivi ao lado dele. O que fazer? Sei que devo perdoá-lo porque Deus me perdoou primeiro, mas não é nada fácil. Ainda tem muita dor no meu coração. Uma outra pergunta: quando as pessoas sempre te machucam e desejam seu mal ao ponto de outros perceberem, e isso é recorrente, como agir? A outra pergunta: a sensação de perdoar, porém, ainda assim não conseguir retomar o relacionamento como era antes, é normal? Se não, como fazer? Vocês querem a resposta fácil ou a difícil? A fácil vai orar, irmão. Essa é a fácil. Mas não é só isso, né? A gente tem muitas coisas. Vamos por partes. A primeira questão que foi trazida é sobre o relacionamento abusivo, a necessidade de envolvimento aí de medidas protetivas. Isso foi concluído no divórcio. E a irmã, ela então tem sido incomodada sobre a necessidade de perdoar. A gente precisa entender que o perdão ele tem 2 fases. E ele não é fechado completamente se aquele que precisa ser perdoado não entende que ele causou o mal e que ele está arrependido disso. Ele precisa buscar o perdão também. Então, um primeiro momento do perdão é aquela disposição que o Espírito de Deus dá ao nosso coração de estarmos prontos, dispostos a receber aquele que nos causou o mal e perdoarmos prontamente, sem exigir nada. O perdão, ele não exige reparação. O perdão bíblico, ele não exige um pagamento por isso, porque nós entendemos que o pagamento já foi feito por Cristo. Essa é a primeira demanda, o nosso próprio coração. Mas o perdão, ele não é um ato unilateral. Ele é um ato bilateral ou de muitos lados, quando envolve mais pessoas. Há uma outra pessoa que foi o agressor, que foi a pessoa que causou o mal, que feriu, que se dirigiu de maneira pecaminosa contra o outro. Ele precisa ser de alguma forma confrontado acerca do seu ato pecaminoso, confrontado biblicamente, se é cristão ou não cristão. Se ele não é crente, o confronto é: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, ou vá para o inferno de cabeça para baixo. O conselho para os ímpios é esse: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Há um juízo. Nós precisamos exortar. Se é crente, nós vamos com a Bíblia aberta e vamos exortar, apontando o pecado e o que o Senhor requer dele ir arrependido, pedir perdão, e o perdão ele vai ser dado, porque é demandado de nós que imitemos a Cristo e que nós venhamos a dar o perdão. Então, o conselho essa não é uma conversa para se ter a dois. Na estrutura de perdão ou de pacificação, quem trabalha isso é o Ken Sande, no livro Peacemaker, né, o pacificador, o pacificador e as escolhas, tem um outro lá, que eu esqueci o nome agora, que fala sobre família. E nesse livro ele tem a tese na qual ele apresenta os passos de pacificação. Ele mostra a vida e o conflito como uma colina escorregadia, em que você, de um lado e do outro, você tem os extremos. Um lado vai para o ataque, o outro lado vai para a fuga. O extremo do ataque é quando você agride o outro fisicamente.
O extremo da fuga é quando você se agride fisicamente. Automutilação, até mesmo suicídio. Esse é o extremo da fuga, ataque ou fuga. O extremo do ataque é o homicídio, o extremo da fuga é o suicídio. Mas nós temos a estrutura de pacificação, e é aqui que a igreja está, no topo, no platô. Ele não está caindo na colina, nas beiradas, ela está lá no topo. E nessa pacificação nós temos estruturas que devem ser abraçadas no momento de pacificação. Esse é um caso em que essas estruturas precisam estar presentes, como a arbitragem. Quando nós escolhemos pessoas dentro da igreja que são conhecidas de ambas as partes, e nós chamamos essa pessoa para arbitrar entre nós. A mediação, quando nós chamamos alguém para buscar um e buscar o outro, ele me ajuda a conversar com essa pessoa, porque eu não consigo, eu não tenho acesso a ela. Quando nós buscamos a própria liderança da igreja, e aí nós pedimos que a liderança, ela então estabeleça o certo e errado. Então, essa é uma conversa que a irmã, ela teria que ter com o outrora agressor, com alguém mediando, com alguém arbitrando, com alguém indo juntamente. Não é incomum o conselheiro bíblico, o pastor, aquele a quem dá o pastoreio do seu rebanho, do rebanho do Senhor Jesus, acompanhar pessoas nesse tipo de situação. De ir com a pessoa até mesmo a lugares distantes e visitar e tentar e falar do Evangelho e apontar o que aconteceu e ajudar a que as traves sejam retiradas e os ciscos também. E o que eu digo à irmã talvez essa seja a melhor medida. Busque a sua liderança na igreja. Busque os seus pastores. Peça ajuda a eles, para que eles mediem essa situação, para que eles possam buscar, de repente, essa pessoa que lhe feriu, falando do Evangelho. Se ela for crente, verdadeiramente crente, ela vai se submeter à palavra de Deus, porque é assim que os crentes agem. Elas obedecem à palavra do Senhor. Se ela não for, vai ser um momento muito oportuno para que o Evangelho seja anunciado, pregado, e quem sabe seja esse o momento que o Senhor há de salvar essa alma. E aí o perdão, ele é vivenciado, ele é aplicado de forma plena. Uma outra pergunta foi sobre ter perdoado e não conseguir voltar ou conviver da antiga maneira ou com toda a liberdade que há. Irmãos, isso faz parte da nossa vida aqui embaixo do sol. E é até, de alguma maneira, sábio, entendam o que eu vou dizer, que você perdoe, mas que você tenha determinados cuidados em algumas partes. Por exemplo, ouvia de um pastor lá nos Estados Unidos, pastor de uma igreja à época de 30 mil membros. E eles precisavam, pastor Lutero, de um diretor financeiro. Ali uma igreja de 30 mil membros é como a primeira igreja. Não é administrador, é diretor financeiro. Porque o negócio é grande. E aí, precisava lá do diretor, e eles vão buscar diretor e tal. E aí alguém aponta um irmão da igreja e diz, olha, tem um irmão fulano. Ele foi um dos diretores do banco tal, em tal lugar, em tal cidade. E por que ele saiu do banco? Não, porque foi descoberto um desvio financeiro e ele estava envolvido. E aí, não, mas ele se arrependeu, ele pagou lá a dívida. E ele está tudo bem com ele. E aí colocam o irmão como diretor financeiro da igreja de 30 mil membros. O que aconteceu? O desvio financeiro. Claro, gente. Isso não é sábio. Se nós tivemos experiências com um irmão em determinada área, nós já temos o indício de que essa área é uma área de dificuldade, de pecado para essa pessoa. Então, nós vamos sim perdoar e vamos conviver e viver na liberdade que o Evangelho nos dá, mas com aqueles cuidados naquelas áreas específicas. Se o irmão te feriu em algum aspecto, é muito possível que ele vá lhe ferir de novo. Então, você já cria um certo cuidado, você já prepara os seus ouvidos e o seu coração para não guardar determinadas coisas.
Você já sabe que aquele irmão tem aquela dificuldade. Aí você vai agir com amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então vai demandar, não que você se afaste, mas que você entenda que aqui, uma coisa que nós somos competentes para fazer, é pisarmos nos calos uns dos outros, que a gente gosta, e a gente é bom nisso. Todo mundo aqui é péssimo dançarino, todo mundo pisa no pé um do outro. E a gente já sabe de alguns aonde vai ser o passo errado e em que lado ele vai pisar. Então a gente já tira o pé, para que o pé não seja acertado. Qual foi a outra? Eu estou ficando velho e eu não lembro mais assim. Tá. A outra pergunta demanda uma pessoa e parece que há uma outra pessoa que sempre fere, sempre age mal, talvez seja uma competitividade, alguma coisa do tipo. E as pessoas ao redor percebem que essa tal pessoa age de forma errada com a outra e fere e tal. O lado fácil seria se afastar. Lembra da tese do Ken Sandi? Fugir. Eu me afasto. O outro lado seria pular no pescoço do outro. Seria o ataque. Eu gosto muito dessa parte. Eu sonho com isso. Eu sonho pulando no pescoço das pessoas. É sério. Eu sonho enrolando no chão, brigando com as pessoas. Aí eu acordo e digo, ainda bem que foi um sonho. Eu já estou satisfeito. É engraçado, os sonhos mostram como o nosso coração é pecaminoso. Aí uma filha minha diz assim, papai, vai fazer Krav Maga, porque você acaba com essa vontade de bater em alguém. Eu digo, acho que eu vou fazer, pagar para resolver o meu problema. E aí, nós podemos ir para isso, para o ataque, ou podemos simplesmente fugir. Mas essas não são as decisões bíblicas. Não é a resolução do Evangelho. A resolução do Evangelho é pacificar. Mas lembra, nós temos aqui uma estrutura de pacificação. A minha resposta é a mesma para a primeira pergunta. Busque pessoas na igreja que possam mediar. Busque os seus pastores, os seus líderes, que também são pastores dessa pessoa. E trate o assunto e diga, olha, eu convivo assim, eu vivo assim. Talvez o grupo de amigos que vê isso, as pessoas que vêm para você e dizem assim, olha, essa pessoa quer o seu mal. Não dê muito ouvido a isso, não. Não dê muito ouvido a isso, não. Mas responda para essas pessoas dizendo assim, o que você tem feito para ajudar essa pessoa a mudar? Ao invés de você vir me dizer isso, por que você não vai a essa pessoa e conversa com ela? Orienta a que ela tenha uma nova postura. Exorta. A ordem da palavra de Deus é essa, que nós nos exortemos mutuamente. Que nós nos aconselhemos mutuamente. Então, ao invés de você trazer isso para mim, converse com essa pessoa. Aconselhe-se, depois do conselho que você der, da exortação que você fizer, você ainda percebe que ela é assim, chegue para mim e diga, olha, eu estou disposto aí com você a conversar com a liderança, para que a liderança nos ajude nisso, porque isso me incomoda profundamente. Às vezes nós falamos muito para os lados, sabe? Ao invés de falar para os lados, vamos falar para frente e vamos resolver o problema. Esse é um assunto do que a gente vai tratar mais tarde, que é o temor de homens. Às vezes a gente não diz para frente, porque, como diz Ariano Suassuna, é mais educado falar pelas costas. É mal educado falar na frente, né? A gente não quer confrontar, porque a gente tem medo de perder a amizade, ser tido como chato. Pouco importa. O que importa, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós cheguemos diante do Senhor e Ele diga assim para nós, muito bem, servo bom e fiel. Foste posto sobre o pouco, sobre o muito eu te acrescentarei. Isso é o pouco sobre o qual nós somos postos. E nós precisamos ser fiéis nisso. O Senhor vai nos acrescentar muito mais. Que Deus nos abençoe.